Salve aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Espero que esteja tudo certo aí com vocês. E bora pro vídeo, né? Aqui, vídeo de atualização do time da rodada de número 19 do nosso querido Cartola FC, né? Que tem nos trazido grandes alegrias, né? Nesse decorrer aí, nesses anos, né? Eu estou aí nessa caminhada do Cartola, sou cartoleiro desde 2016, né? E desde então nunca deixei de jogar. Sempre buscando as mitadas, né? E de vez em quando algumas zicadas aí a gente tem acontecido nos nossos times, mas é normal, né? Rodada pós rodada, né? É uma surpresa diferente. Então, eu quero estar começando esse vídeo aqui, mostrar para vocês. Eu vou tentar mostrar algumas escalações, galera. Vou pesquisar ali no Google, né? Pesquisar algumas escalações ali para poder mostrar os times prováveis aí, né, para vocês. Hoje teve Copa do Brasil também, né? Mas a maioria dos times já jogaram na quarta, na terça, né? Então, temos aí com certeza algumas notícias. Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, galera, algumas informações, né? Vamos tentar colher algumas coisas aqui no Google, né? Porque todos já viram que o Joga 10 News está fora do ar, né? E não é por tempo indeterminado, né? O criador, né, Camilo Joga 10, ele infelizmente ele teve que encerrar o site, né? Então, vamos tentar buscar algumas informações. Vou digitar aqui times prováveis. Times prováveis. Rodada 19. No Brasileirão. Brasileirão 2025, né? Vou colocar certinho, porque senão pode aparecer de outros campeonatos, né? Então vamos lá, galera. Cartola 2025, veja suspensos, lesionados, escalações. Aqui é o site da Globo, né? É o GE. Vamos ver aqui se a gente tem alguma informação, né? De times
para essa rodada. Inclusive a última rodada do campeonato, né? Do primeiro turno. Parece que aqui não temos nada, né, galera? Assim de concreto pra gente. Então vamos tentar buscar em outros meios, né? De outra forma aqui. Vamos tentar buscar um time específico, né? Vamos buscar aqui do Flamengo, que jogou na quarta-feira, né? E o Flamengo vai jogar contra o Mirassol, né? Aí vamos ver se sai alguma escalação, né? Aqui, ó. Parece que temos algumas notícias, né? Flamengo e Mirassol, onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa, né? Às 7 horas atrás teve essa informação aqui que é mais recente, né? Então vamos lá. Aqui Flamengo e Mirassol, tal. Vamos ver, né? Vamos ver aqui. Como que chega, né? Os times. Equipes se enfrentam nesse sábado, dia 9, no Maracanã. Confira a transmissão e outras informações do jogo. Flamengo e Mirassol se enfrentam e tal. Vamos ver se temos aqui escalação, né? Os times prováveis, que é o que interessa pra gente. O Flamengo foi derrotado nos pênaltis na Copa do Brasil. O que pra mim, galera, pra mim essa então a gente vai tentar aqui ver, né, que se tem, né, escalação do time, né? Por enquanto aqui a gente não tem. Aqui, ó. Aqui eles colocaram errado o nome dos times, galera. Mas a escalação é aqui em cima, Flamengo, né? Então o nome do Flamengo e a escalação do Mirassol do lado. Eles puseram enganado aqui. Mas a escalação acredito que esteja certa dos times. Vamos ver. Walter, Reinaldo, James, João Vitor e Ramon.
né? Lucas Ramon, Gabriel, Danielzinho e Neto Moura, Edson Carioca, Chico da Costa e Negueba, técnico Ivan Baitelo. O Flamengo, Rossi, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Alain, Saul, Samuel Lino, Arrascaeta, Plata e Pedro. O técnico Felipe Luiz. Então a única coisa errada que tá aqui, galera, é o nome dos times, né? Do lado da escalação. No caso aqui, a escalação do Flamengo com o nome do Mirassol, né? E eu tô achando estranho esse técnico do Mirassol aqui, galera, porque era o Rafael Ganães. Eu não sei se ele tá suspenso ou assinou contra o clube, né? Se vocês tiverem essa informação aí, por gentileza, comentem no canal lá, né? Vou deixar isso aí em aberto para vocês, justamente para vocês interagir no canal, né? Eu poderia pesquisar aqui, mas eu vou deixar em aberto para vocês interagir. Vamos outro clube? Palmeiras, né? Não vamos ver do Palmeiras, não. Ver aqui mais uma escalação provável, né? São Paulo. Escalação do São Paulo. Aí, São Paulo provável. Tem aqui. São Paulo deve ter uma mudança contra o Atlético. Um dia atrás. A mais recente, né? Então vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui então. São Paulo, Atlético e São Paulo se enfrentam Peraí. Acho que essa formação não é do Brasileirão, não. É da Copa do Brasil. É o jogo da Copa do Brasil. Vamos ver se a gente tem informação do jogo de sábado, né? Acho que aqui é só da Copa do Brasil. É, da Copa do Brasil. Acho que não teremos, galera, a escalação da Copa do Campeonato Brasileiro, né?
Só fala do Atlético Paranaense. Então, vamos deixar quieto, galera, essa parte aqui. E vamos, sem mais delongas, no Cartola, né? Pra gente já fazer nossa escalação, né? Rever os nossos times. É que nem eu falei, a gente não vai ter mais o Joga 10, né? Que a gente tinha ali a base pra escalar e tal, né? A gente não vai ter essa base, né? Pra gente conseguir escalar os nossos times. Então a gente vai ter que ver muito no Google, mas a maioria dos times não tá tendo informação, né? De quem joga e quem não joga. Então vamos entrar aqui. A gente já vai revisar o nosso time, né? E vamos vender o time inteiro aqui que a gente escalou e vamos escalar tudo de novo, né? Então a gente tinha escalado esse time aqui, né, galera? E se der tudo certo, a gente vai manter esse time, né? Como não tem nenhum provável, assim, que não jogue, né? Vamos tentar escalar o mesmo time, né? Vamos vender aqui nosso time inteiro, né? Para escalar com vocês aqui novamente, né? Então nosso atacante é o Caio Jorge, o Pedro e o Arthur Cabral. Era o Yuri Alberto, né, galera? Mas vamos fazer diferente. Vamos inverter, vamos colocar o Arthur Cabral no time. Ele tem uma média básica até boa, né? Um pouquinho coisa menos que o Yuri Alberto, né? A média básica dele. Mas ele vem fazendo gols assim nos jogos, né? O Yuri Alberto voltando agora, então vamos deixar ele de fora do nosso time titular. A gente mudou aqui então um atacante, né? Então vamos escalar aqui o nosso trio de meias, né? Que é o Arrascaeta, né? Essa rodada nós vamos com ele contra o Mirassol. Vamos aqui com o Garro também. E vamos, ao que parece, o Danilo do Botafogo vai pro jogo, né? Tá aqui provável. Savarino também parece que vai pro jogo. Scarpa. Mas vamos escalar aqui no nosso time o Maurício, né? Contra o time do Ceará aí. Nas laterais, a gente tava com o Marlon do Grêmio e Kaique Bruno do Cruzeiro. Não, Kaique Bruno do Cruzeiro não. Com o Giai do Palmeiras, né? A gente vai manter o Giai. O jogo é contra o Ceará.
né? Vai fazer uma dobradinha de Gia e Maurício. E vamos aqui ver se a gente mantém o Marlon ou a gente põe o Mateuzinho do Corinthians, né? O Marlon é mais barato que o Mateuzinho. Se a gente colocar o Marlon, a gente não põe o Mateuzinho, né? Aqui, ó. O Marlon é mais barato. Então a gente pode pôr o Marlon no nosso banco, né? E aí a gente colocaria o Mateuzinho do Corinthians, que tem um jogo favorável, que é contra o Juventude, né? Então é isso. E ele tem uma média boa também de pontos, né? E o bom é que ele não tem negativada também, né? Então vamos mudar aqui, já vai para Giai e Mateuzinho, né? São dois laterais que chutam com a perna direita, né? Mas automaticamente um vai jogar aqui, vai ficar na posição de lateral esquerdo, né, do Cartola. Aqui os nossos zagueiros, né? Para a rodada, a gente pode ir pensando no SG do Corinthians. A gente pode também colocar zagueiros do Corinthians, como Gustavo Henrique, que inclusive marcou gol no final desse meio de semana, né? Na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, né? Ele marcou um gol contra o Palmeiras no clássico. A média dele também não é tão ruim, né? Para um zagueiro, 4,76 é uma boa média, né? Inclusive a média até maior que a do Pedro Henrique, do Bragantino, né? Que teoricamente rouba mais bolas do que o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique é mais para jogada aérea e um SG, né? Possível SG. Mas aqui, galera, a gente vai tá colocando o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz. E pode ser o Gustavo Henrique mesmo, galera. Ou então o Pedro Ramalho, né? O André Ramalho aqui, né? Não sei se ele tá mais caro, mais barato aqui, ó. André Ramalho é um pouco menos aí a, a média dele, né? Mas pelo confronto, né? Ele tem 16 desarmes em 12 jogos. O Gustavo Henrique já desarma menos, né? Acredito eu. Ele desarma, tem 9 desarmes em 5 jogos, né? Muito pouco desarme. Então seria o André Ramalho, né? Pro nosso time, né? Então tirar aqui o Gustavo Henrique e colocaria aqui o André Ramalho, então, né? Que é o que desarma mais, porém ele tem menos média, né? Dá pra confiar num desarme aí dele e ainda pôr o Wagner Leonardo no banco, né? Então vamos aí com o André Ramalho do Corinthians, né? Assim a gente dobra o Corinthians na defesa, o que não é loucura, né? O jogo contra o Juventude, né? A gente pode dobrar o Corinthians na defesa, né? E vamos aqui para o nosso técnico, né? Nosso técnico, que a gente o Rafael Guanães. Eu acho que ele vai estar suspenso, né? Para essa rodada, porque lá
tá outro técnico, né, lá na escalação que a gente viu. Thiago Carpini era o nosso técnico, né? Mas a gente está acreditando na vitória do Corinthians. Então vamos com Daniel Paulista do Sport, né? Que é o técnico um pouco mais barato aí. Tá acima desses aqui, né? Mas é o técnico que a gente consegue colocar aí no nosso orçamento aqui, né? O tanto de cartoleta que a gente tem para gastar. Vamos colocar já os nossos reservas aqui, né? Eu quero colocar tô querendo pôr o Yuri Alberto de reserva de luxo, porque contra o Juventude, né? Mas agora com o Carpini no comando do time do Juventude, galera, eu acho que vai ser um pouco difícil, né, do Yuri Alberto fazer gol, né? Mas pode pintar aí gol dele, né? Temos a opção do Luciano, mas vamos com o Yuri Alberto mesmo, galera. Vou como uma aposta aí, né? Reserva de luxo aí, o Yuri Alberto, né? No meio, a gente tava mantendo o Jean Lucas do Bahia, né? Vai pegar o Fluminense. Lucas Lima tá de volta. O Sport perigoso, como sempre, né? Mas ainda não ganhou nenhuma partida no campeonato. Pode ser que essa seja a primeira vitória do Sport, né? Que o Grêmio também vem tomando muito gol, né? Então nós temos aqui o Jean Lucas, né? Contra o Fluminense. É um jogador que chega bastante na frente. Será aí o nosso reserva do meio campo. Ele é volante, mas ele chega bastante na frente, né? Então ele é uma exceção. Eu não gosto muito de indicar volante, mas ele é uma exceção. Wagner Leonardo como reserva de luxo. Reserva de luxo não, reserva normal aqui, né? Pra zaga. Mesmo tendo Daniel Paulista aqui no time, né? Mas o Wagner Leonardo ele não vai entrar, né? Porque nós temos os nossos dois zagueiros aqui titulares. Então a gente já tem praticamente todos os nossos reservas aqui escalados. Aí temos de opção aqui o Reinaldo, o Guilherme Arana, né? O Atlético Mineiro pega o Vasco, o Dieguinho, né? Que pega o Palmeiras. Para desarme, o Dieguinho é ótimo, né? Ele já tem aí 21 desarmes em 15 jogos. Mas aqui, galera, a gente pode escalar o Mike, que jogou já, né? Entrou no segundo tempo, jogo passado. Podemos deixar o Marlon mesmo na nossa reserva, né? Só vai entrar mesmo se o titular não jogar, né? Só o reserva de luxo que entra se o titular pontuar menos. Nosso capitão vai ser aqui o
Vamos ver os confrontos, né? Caio Jorge, pode ser o Caio Jorge mesmo, né? Nosso capitão. Saiu aqui da página do Cartola, né? Pronto, voltamos aqui, galera. Já resolvemos aqui o problema. Caio Jorge, nosso capitão, né? Nosso goleiro, a gente vai fazer o hack, né? Vamos usar o hack do goleiro. Quem gosta de lei do ex aí, né, galera? Caio Jorge contra o Santos. Então, aqui o nosso goleiro, né? Vamos fazer aqui o nosso hack do goleiro, né? Que a gente vem fazendo esse ano, porque assim a gente se assegura, né, que a gente não vai perder pontos com ele, né? Então aqui o João Ricardo vai ser, poderia ser, mas a gente não tem cartoleta para isso. Eu acredito que não vamos ter cartoleta. Temos. Mas será que temos cartoleta para fazer um hack? Matheus Donelli seria o nosso goleiro que a gente usaria para o hack. Mas aí eu não sei se a gente teria cartoleta para escalar um goleiro, né? Se bem que o Brasão geralmente é o goleiro mais barato aqui, né? E ele não tá... Ah, tá aqui... Eu acho que a gente só colocou os goleiros que não vão jogar. A gente tirou os prováveis e entrou uns goleiros aqui que não vão nem jogar, né? Então a gente só tem, galera, cartoleta. A gente não tá tendo cartoleta para escalar um goleiro, né? A gente vai ter que mudar o time. Porque estamos escalando um time muito caro aqui. Por isso que a gente não tem aqui cartoleta suficiente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos manter os 3 atacantes, manter os 3 meias. E vamos tentar mexer nessa lateral aqui. Tirando... A gente poderia tirar o Giai, né? Que é o mais caro, né? O Giai aqui é mais caro. E ele tá custando, galera,
9 cartoletas, né? E o Mateuzinho tá custando 9 também. R$ 9,89 o Giai. 9,60 o Mateuzinho, né? Então, que a gente tinha o Marlon no nosso time, que tá custando 6. O Marlon tá custando 6,86. Então, se a gente ir com os dois, a gente não consegue colocar um goleiro, né? Então vamos colocar o goleiro e depois a gente escala o lateral. A gente vê quem a gente vai ter aqui, né? Para escalar. Tiros prováveis. Isso. Agora a gente vai ter os goleiros como dúvida. Os goleiros que não jogam, né? A gente tinha colocado o João Ricardo, que custa 8, que é o limite, né? No limite para pôr o Brasão na reserva, né? O Brasão. Não, o Brasão vai jogar contra o Cruzeiro, né, galera? Então é arriscadíssimo colocar o Brasão nessa rodada aí, né? Teria que ser um goleiro que vai jogar contra um time que não vai. Teria que ser um goleiro, galera, que não vai correr muito risco, né, de tomar gol. Então aqui a gente tem, né, o Hugo Souza contra o Juventude, né? Seria uma boa. Então o Hugo Souza aí, né? Um pouco mais barato que o Brasão até. Aí vamos ver aqui quem a gente pode pôr na lateral, né? Do nosso time. E se caso não der, a gente coloca 3 zagueiros, galera. Porque, né? Eu quero escalar um time legal aqui pra pontuar bem, né? Com desarme e tal. É. Vamos ver quantos desarmes o Claudinho fez. Pra quem conhece o Claudinho, sabe que ele é um desarmador nato, né? Mas esse ano eu acho que ele não tá tão bem, não. Fez 11 desarmes o Claudinho em 12 jogos, né? Uma média aí de um desarme mais ou menos por jogo, né? E contra o São Paulo a gente sabe que a tendência é de fazer bastante desarme, né? Ainda mais jogando no Morumbi, que o São Paulo vai pra cima, né? Aí que ele pode fazer desarme mesmo. A gente pode até escalar o Claudinho aqui pra gente poder ir com lateral, né, galera? Aí seria bacana, né? Sabendo que pode tomar gol e tal, mas pontuar com desarme também é uma boa. Vamos com o Claudinho aí, então, do Vitória. Seria uma aposta, né? Uma aposta nossa.
para usar um pouco, né? Já que não temos cartoleta para ir com o Mateuzinho. Então aqui, como o Marlon é mais caro, né? E não daria pra gente escalar o Marlon também. Então, aí na reserva a gente vai com o Maicon do Vitória, que é o outro lateral. Então vamos salvar o time. Conseguimos aqui, né? Agora a gente volta para dar a escalação para vocês, né? Vou dar aqui a escalação para vocês aqui do nosso time. A gente tinha colocado o Matheus Cunha no time de dicas, né? Como hack. Agora mudamos para o João Ricardo. Mas o nosso goleiro era no hack, era acho que o Brazão, né? E agora vai ser o Hugo Souza, né? Porque a gente não tem como colocar o Brazão, porque o Caio Jorge nós vamos colocar ele no nosso time de capitão, né? Então vamos escalar o nosso time assim com o Hugo, né? Que vai entrar depois que o hack do goleiro for acionado. Hugo Souza no gol. Giai e Claudinho nas laterais. O Léo Ortiz e o André Ramalho na zaga. Com Garro, Maurício e Arrascaeta no meio. E no ataque o Pedro, o Arthur Cabral e o Caio Jorge capitão. No banco temos aí o seguintes jogadores, né? O Maicon do Vitória para lateral, Wagner Leonardo para zaga, Jean Lucas para o meio e o Yuri Alberto de reserva de luxo, né? Que se pontuar bem vai nos ajudar bastante, né? Agora se ir mal, aí a gente vai ser complicado, porque ele não vai ser acionado, né? Então, a princípio vamos assim, galera. Nosso time atualizado, né? Tivemos algumas mudanças, somente na lateral aqui e na zaga, né? E no gol também, né? A gente mudou. Nossa, galera, desculpa aí. A tela virou aqui. Deu um pane aqui, um chute aqui no celular aqui, mas já voltou ao normal, né? Então é isso, galera, que eu tava falando, né, sobre as alterações, né? Houve alteração no nosso técnico. Estamos agora com o Daniel Paulista. Houve atualização aqui no nosso lateral, né? Estamos com o Claudinho. Houve atualização na nossa zaga, né? Alteração. Estamos com o André Ramalho. E houve alteração no gol. Estamos com o Hugo Souza, né? Acredito que era o Hugo que a gente... Era o Brazão que estava no nosso gol antes, né? Mas é isso. O vídeo é esse, galera. Até o próximo vídeo aí. Abraço para vocês. Até o próximo vídeo da rodada 20, que faremos na semana que vem, né? Valeu, galera. Abraço, tamo junto e boa mitada a todos. Que essa rodada seja uma rodada boa para nós todos aí, né? Possamos alcançar nossos objetivos de vencer essa rodada aí. Tamo junto, galera. Valeu.